Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um domingo, na presença do Senhor. Um dia gostoso, bonito. O clima está friozinho, mas é normal, né? Nós já estamos indo para começar o inverno, então é normal que o clima esteja mais friozinho. Mas tem uns irmãozinhos aí que estão com calor, né? Juliano, uma Letícia, né? Alguns vieram esperando aquecer mais o sol, né? Para a hora de ir embora não precisa levar o casaco na mão. Né? Mas o Espírito Santo está aqui para nos aquecer, nos ensinar, e também refrigerar a nossa alma. E é bom nós estarmos na presença do Senhor. Bem-vindo, você que está aqui conosco. Que bom que você veio para nós aprendermos juntos a palavra de Deus. A nossa lição, continuamos ainda estudando os personagens bíblicos. É a lição número 10 da nossa revista. Você que está com a revista aí. Página 60. O título da nossa lição de hoje, Josias, nosso personagem, Ações reformadoras de um rei piedoso. Os textos bíblicos inspirativos aí, eles estão registrados aí na revista. E você pode acompanhar na revista ou na sua Bíblia, você que não tem a Bíblia. Está no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e 2. Depois, 2 Reis, capítulo 22, verso 11 ao 13. 2 Reis, capítulo 23, do verso 4 até o 15. Esses são os textos que nós vamos ler. Na revista, o capítulo 23 só está o verso 4. Por isso, abra a tua Bíblia também, para você acompanhar na tua Bíblia a leitura, que nós vamos ler até o verso 15, que é a sugestão da leitura. Provavelmente, se colocasse tudo aqui, ia ocupar uma página inteira. Então, para ficar menor, o texto aí na lição, colocaram apenas a citação da referência. Como nós fazemos sempre, é um irmão e uma irmã. Então, como são vários textos, não vai perder aí, a vez ou tomar a vez do outro. Não demore para ler, ficar esperando. Olha, a quantidade de versículos que nós temos aqui para ler dá para praticamente quase todos os irmãos lerem um versículo. Então, já abre a tua Bíblia aí para você acompanhar e vamos lendo. Vamos começar por uma irmã, então. 2 Reis 22, verso 1. Só lembrando, leia bem alto, tá? Para que todo mundo possa ouvir. Agora abra na tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 23, a partir do verso 4. Um irmão pode ler na revista o verso 4, e aí a irmã leia na Bíblia a partir do verso 5, Vamos ler na Bíblia.
verso 9. Verso 12. Quatorze. Amém. Texto áureo, nós vamos ler todos juntos, está no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 2. Está aí na tela, está impresso na revista também. Você pode ler, e lembrando, né, que é o livro de 2 Reis. Tá? Então, na escola dominical nós aprendemos isso também. No Novo Testamento, você fala sobre as cartas, primeira Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, porque se refere a cartas. Então, primeira carta a tal cidade. No Antigo Testamento, são livros. Então, você fala no masculino. Aí você fala primeiro, segundo. Tá? Às vezes a gente menciona rapidinho e a gente acaba falando 1 Reis, 2 Samuel, mas é primeiro e segundo, certo? Amém? Então não vamos esquecer. Vamos lá juntos então? 1, 2, 3. Ele fez o que o Senhor aprove e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Reis 22, 2. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao irmão Jaime que nos dirija nessa oração. Amém. Então, os objetivos da nossa lição de hoje é nós aprendermos que as grandes reformas, elas devem começar primeiro na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos falar sobre Josias, que foi um reformador da sua época, mas as grandes reformas, elas precisam primeiro acontecer em nós, na nossa mente e no nosso coração. Não adianta a gente querer mudar o exterior e não mudar lá dentro do coração. Não adianta mudar
a roupa, o cabelo e fazer mudanças exteriores se a nossa mente continua com os mesmos princípios, os mesmos preceitos antigos, errados, né? Nós precisamos mudar a nossa mente e o nosso coração. Tem muita gente querendo mudar o mundo, né? Mas ele não mudou a si próprio. Quer que as outras pessoas mudem, se transformem, mas a si mesmo não mudou. Então, nós precisamos mudar a nossa mente, nosso coração, e a nossa lição vai mostrar isso. Segundo o objetivo da nossa lição é nós fazermos uma avaliação de como está o nosso santuário. Como está o nosso santuário? O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos avaliar como está esse templo. E renovar a aliança com Deus e com a sua palavra. A lição, ela nos desperta a isso, nos incentiva a renovar a nossa aliança com Deus. Isso nós precisamos fazer todos os dias, estar sempre renovando a nossa aliança com Deus e a sua palavra. Quando nós falamos ou ouvimos sobre o rei Josias, nós sempre pensamos nas reformas espirituais que ele fez. Tem muitos estudos a respeito desse personagem Josias, e quando eu peguei a lição e li o tema, nós estamos falando tanto de personagens, poderia os autores das lições colocar personagens que não são tão falados, tão estudados, para que a gente aprenda a respeito de outros. Eu pensei assim, talvez você tenha olhado para a lição e também pensado, eu já sei sobre Josias. Mas a lição tem muito para nos ensinar. Mesmo aquilo que nós já sabemos, nós podemos aprender ainda coisas novas. Então, nós ouvimos muito sobre Josias e sobre as reformas que ele fez. E o texto aí que nós lemos, no capítulo 23, principalmente, fala como ele fez para que essas reformas acontecessem. Destruiu altares a deuses estranhos, que haviam sido incorporados no culto de Israel pelos reis anteriores a ele. Então, ele fez uma limpeza total no reino. Mas quem foi Josias? Nós vamos aprender um pouquinho da sua história, porque nós estamos estudando sobre personagens, é importante nós aprendermos, então, quem foram esses personagens. Quem foi Josias? Ele foi rei de Judá, o reino do sul, mais ou menos nos anos 640 a 609 antes de Cristo. A respeito dele, do seu nome e daquilo que ele ia fazer, já tinha sido profetizado na época de Jeroboão I, mais ou menos 300 anos antes de Josias nascer. Foi falado que se levantaria um rei, um menino ia nascer, o nome dele seria Josias, e ele ia destruir aqueles altares que Jeroboão tinha erigido lá no Reino do Norte, fazendo assim com que o povo pecasse. Então, a respeito de Josias, já tinha sido profetizado cerca de 300 anos antes dele nascer. E até o seu nome foi falado nessa profecia. Josias, ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Era uma criança que, quando nós olhamos para as crianças nessa idade, a gente diz, não sabe nada, não pode tomar decisão, é totalmente dependente. E Josias, então, começou a reinar com 8 anos de idade, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. E a marca no reino de Josias foi essa, Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele é dos reis mencionados na Bíblia, um dos que
dos poucos, e eu creio que só ele e Ezequias, que foram mencionados assim, e não tiveram nenhuma repreensão. Os demais, né, até é falado que eles fizeram coisas boas, mas sempre tem um porém, mas, né, fez tal coisa que desagradou o Senhor. Mas, né, fez isso que desagradou o Senhor, depois se arrependeu. Mas a respeito de Josias, não tem nenhuma repreensão. Vamos orar então por ceifeiros para a seara, 10:2, conforme a palavra do Senhor diz em Lucas 10:2, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Vou pedir ao Vitor que faça essa oração, por favor, Vitor. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, pois reconheço, Paizinho querido, o teu amor e o teu cuidado, Pai. Sei a importância, Senhor, que temos, Paizinho querido, para cooperar com o teu reino, Pai. Por isso, nesse momento, eu venho te pedir, Senhor, que assim se cumpra conforme a tua palavra. Estamos aqui clamando, Senhor, pedindo que o Senhor levante ceifeiros, levante trabalhadores, Paizinho querido, para esse tempo. Que em nome de Jesus, Pai, no nosso meio também possam se levantar. Muitas vezes, Paizinho querido, temos escondido nossos talentos, nossos dons, mas peço que o Senhor venha nos despertar nesse tempo, Paizinho querido, para a relevância, para a importância, Paizinho querido, de pregar o Teu Evangelho, de cumprir o Teu chamado, de cumprir o Teu ID, Paizinho querido. Por isso eu peço em nome de Jesus, Paizinho querido, que nós possamos acolher as pessoas, que nós possamos instruí-las, capacitá-las, Paizinho querido, e que haja no nosso coração também a disponibilidade de enviá-las, Pai, de capacitá-las, de enviá-las para que o Teu reino possa crescer, para que o Teu reino venha se expandir, que em nome de Jesus nós não venhamos nos acovardar diante do Teu chamado, diante do Teu propósito, diante daquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu peço, Espírito Santo de Deus, nos capacite, nos instrua, nos traga, Senhor, a verdade, Senhor, para as nossas mentes, para que racionalmente possamos pensar naquilo que o Senhor nos tem instruído. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, continuando sobre Josias, né? Ele era filho de Amon, está registrado lá em 2 Reis 21, 23, 24, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Todos eles foram reis de Judá. Quando Josias tinha 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Então, 8 anos depois de ele ter começado a reinar, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Quando ele estava com 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. E nós vamos ver o contexto em que Josias vivia. Mais uma vez, lembrando, né, que ele foi um rei que foi aprovado pelo Senhor. Mas o contexto que ele vivia conspirava contra ele o tempo todo, né? Porque ele nasceu, ele não conheceu o seu bisavô Ezequias, que foi um rei piedoso e temente ao Senhor, foi um rei que Deus o aprovou também. Diz o texto bíblico lá em 2 Reis 18, 3-7, que Ezequias, ele andava nos caminhos do Senhor, ele nunca se apartou dos caminhos do Senhor, ele sempre fez o que era correto, o que era certo, o que era bom. Ele também promoveu reformas no reino, porque os reis anteriores, como nós vimos semana passada, até Salomão, trouxe muitos ídolos, muitos deuses estranhos para o meio do povo de Deus, fazendo pactos, alianças com povos pagãos, casando, com princesas pagãs, e aí, para agradar, trazia os costumes pagãos para o meio do povo de Deus. E outros foram fazendo o mesmo. E na época de Ezequias, ele fez uma reforma também no reino. Mas o Josias não conheceu esse bisavô, que era um rei piedoso. E nós sabemos a história de Ezequias,
quando ele estava no 14º ano do seu reinado, ele reinou 29 anos, Deus disse para ele, através do profeta Isaías, que era para botar em ordem a casa, que ele ia morrer. Lembram dessa história? E o que Deus, faz? Ezequias, ele clama a Deus, ele fala que ele sempre foi fiel e temente, e o que Deus faz? Quem que lembra da história? Dá para ele mais 15 anos. Então, ele reina mais 15 anos. E durante esse período de 15 anos, ele tem um filho. E esse filho se chama? E esse foi o pior rei de Israel, está registrado na Bíblia. Então, nos 15 anos que Ezequias ganhou, como bênção, ele não aproveitou a bênção, Ele gerou Manassés, que foi o pior rei de Israel. 12 anos, Manassés começou a reinar. Esse é o avô de Josias. Então, com 12 anos começou a reinar e fez tudo o que Deus desaprova. Nós não vamos ler todos os textos, porque nós não temos tempo para ler todos, mas você pode ler o capítulo 21 de 2 Reis. Ali faz uma lista das coisas ruins que Manassés fez. Ele construiu mais altares pagãos. O Ezequias tinha tirado, ele foi lá e trouxe de volta. E, além dos que já tinham, ele trouxe mais. Ele praticou todo tipo de iniquidade, tudo que deixava Deus irritado, enojado, ele fez. Foi um rei feiticeiro, idólatra. O próprio filho dele, ele sacrificou aos ídolos e incitou o povo a fazer coisas que desagradavam a Deus, a pecar, a deixar Deus muito irritado mesmo, a ira de Deus estava transbordando. E ainda assim reinou 55 anos. E a gente fica pensando, por que Deus permitiu que ele reinasse todo esse tempo fazendo tantas coisas ruins? Talvez Josias tivesse nascido quando esse homem ainda reinava. Mas o pai de Josias, que foi o Amon, então assumiu o lugar de Manassés, quando Manassés morreu, e continuou fazendo tudo igual Manassés fazia, cometendo todo tipo de pecado. E os oficiais de Amon, então, o pai de Josias, conspiraram contra ele e o mataram. E eu fiquei pensando, Manassés reinou 55 anos e Amon mais 2 anos. Eu acredito, eu fiquei pensando e conjecturando isso, que as pessoas pensaram, agora esse aí mais 55 anos desse jeito, não vai ter quem aguente. Porque eu creio que ainda existissem pessoas piedosas no reino que talvez tivesse conhecido Ezequias e que realmente tinham um coração voltado para Deus. E como existe hoje, nos nossos dias, pessoas ímpias e pessoas piedosas, as pessoas piedosas clamam para que a impiedade acabe, para que venha a justiça, para que venha a paz verdadeira, o conhecimento de Deus. É isso que a igreja deve fazer aqui na terra. Então, no tempo de Josias, também existiam pessoas assim. Mas Josias, ele cresceu vendo essas coisas. Ele já tinha 8 anos de idade, quando o pai dele faleceu. Então, eu acredito que ele viu um pouquinho do avô dele, quando ele era bem pequeno, lá, os seus 3, 4, 5 aninhos, vendo o que o avô dele fazia, vendo o que o pai dele fazia. Mas por trás de Josias tinha uma mãe, que mal é mencionada no texto bíblico, e eu acredito que ela tenha sido uma mulher piedosa. Porque com quem
Josias aprendeu que deveria buscar a Deus? Quando na sua adolescência ele foi buscar, com tantos exemplos ruins que ele tinha visto e vivido. Gente, 57 anos, né? É a idade que eu tenho. Uma geração inteira fazendo coisas que desagradam a Deus. O que uma criança de 8 anos ia aprender se não tivesse por trás dela alguém que falasse do Deus verdadeiro, que citasse as leis de Deus, né? E que falasse: um dia você vai assumir o trono, né? E você pode fazer diferente, você pode mudar, né? Porque nós estamos caminhando no caminho totalmente errado. Então eu acredito que poderia ser essa mãe piedosa. E isso nos faz pensar naquilo que nós temos ensinado e mostrado para os nossos filhos. Então é nesse contexto aí que essa criança vivia, né, numa nação que fazia tudo o que desagradava a Deus, totalmente corrompida, desviada dos caminhos do Senhor, e ele decide, com apenas 8 anos de idade, né, que sendo rei ele faria diferente. Ele decide, né, servir ao Senhor com interesse de coração. E a marca do reino dele, então, ele fez o que o Senhor aprova. Deus decidiu também usar uma criança, porque Ele pode usar qualquer pessoa para fazer mudanças. Ele pode usar mesmo uma criança, com a sua pouca idade, que tenha um coração voltado totalmente para Ele. Então, diferente do seu pai e do seu avô, Josias escolheu honrar e obedecer ao Deus verdadeiro. Então, nós vamos ver aí, nos pontos da lição, as ações piedosas e reformadoras desse jovem rei aí que decidiu, né, propôs no seu coração fazer o que agrada a Deus. E o que nós podemos aprender, então, com essas ações de um rei piedoso. Se tivermos alguma participação, você pode levantar a tua mão, o irmão Moisés leva o microfone. Nós aprendemos com Josias, né, que é possível quebrar a herança incrédula e corrompida. Abra a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 34, 3 a 8. Tanto o livro de 2 Reis, quanto de 2 Crônicas, narra ali a história de Josias também. Amém? Achou? Deixa aberto aí para você ir conferindo, né? O que nós vamos falando aqui. Quando o Josias, ele se converte, que aos 16 anos, aí diz o texto, que ele buscou o Senhor, então ele começa a quebrar com toda a idolatria. Se você ler o texto, lá em 2 Reis nós lemos também, que ele começa a destruir os altares que foram erigidos a outros deuses, que estavam até dentro do próprio templo, altares, né, a deuses pagãos. Então, ele começa a destruir toda a idolatria, a quebrar com aqueles costumes e as tradições que o seu avô e o seu pai haviam estabelecido. Nós podemos perceber, então, né, que quando ele decide buscar ao Senhor, a reforma começa a acontecer primeiro dentro dele. Ele quebra, né, porque às vezes a gente fica pensando, né, é tal pai, tal filho. O pai é assim, o filho também vai ser assim. E alguns até dão desculpa, eu faço assim porque eu sempre aprendi a fazer desse jeito. Se eu estou fazendo errado, é porque eu aprendi a fazer assim. E não querem mudar, não quer fazer diferente. Porque mudanças causam desconforto. Reformas dá trabalho.
Quem já fez reforma em casa? Quem já fez mudança? Quantas coisas, né, a gente precisa tirar e jogar fora quando faz mudança? Coisas que a gente vem acumulando, que não serve de nada, que só junta, né, lixo e insetos e dá mau cheiro. Então, quando a gente começa a fazer mudanças, né, fazer reformas, é preciso quebrar muita coisa. E aí você vai descobrir que muita coisa está estragada, que não dá para aproveitar nada. Eu me lembro quando meu pai resolveu fazer uma reforma na nossa casa lá em Londrina, era pouca coisa assim que, né, aparentemente precisava. Mas quando começaram a quebrar e a cavar, né, tinha vazamento, tinha cano, né, estragado, que precisava trocar tudo. Daí ele disse assim, nossa, pensei que era uma reforminha, mas estou vendo aqui que vou gastar muito, né? Então, muitas vezes é preciso quebrar, destruir, né, para poder fazer algo bom, novo e de valor. E Josias, ele entendeu isso, e essa reforma precisou começar dentro do coração dele. Tradições familiares, elas são boas, mas desde que elas não ocupem, não tomem o lugar de Deus. Aquelas tradições que o avô, o pai de Josias, né, tinham colocado como coisas boas para o reino, elas estavam quebrando com o relacionamento do povo e da própria família real com Deus e trazendo grandes prejuízos. Então, é preciso romper muitas vezes com tradições familiares, e às vezes a gente não quer romper com elas, porque minha família, vou desagradar, né, esse ou aquele, mas é preciso romper para quebrar essa herança incrédula e corrompida que traz prejuízos. Então, eu já citei aqui os ensinos da mãe de Josias, né? E nós vemos na Bíblia exemplos de mães piedosas. Nós temos o exemplo de Ana. Samuel cresceu longe da mãe dele, mas aquilo que ele recebeu de informação sobre Deus e sobre a palavra de Deus, ele guardou no coração. E mesmo quando ele estava longe, num lugar onde todo mundo estava fazendo errado, ele decidiu fazer o que era certo e servir a Deus. Temos o exemplo da Eunice, da Lóide, né? Avó e mãe de Timóteo, que o apóstolo Paulo cita, que ele, né, cresceu ouvindo a palavra de Deus, e o caráter dele foi formado por causa dos ensinos da mãe e da avó, que passaram coisas boas para ele, embora ele tendo um pai que não era cristão, ele recebeu da mãe e da avó ensinamentos firmados na palavra de Deus, e ele se tornou um homem de Deus, um referencial, um modelo para a igreja, de todas as épocas, até mesmo para nós hoje. Então, aquilo que uma criança recebe como ensinamento desde pequeno, ela pode guardar isso, e ela não precisa ser como os seus parentes, os seus antepassados que erraram, né? O autor da lição diz que fala-se muito em maldição hereditária. Isso é uma maldição de família, né? É assim porque é uma maldição de família. Mas não, ele diz que não existe maldição hereditária, existe comportamento hereditário. Às vezes a gente se comporta do jeito que o outro se comportou, porque é aquilo que a gente está vendo. Mas se está errado e nós decidimos, não, eu não quero assim, eu quero mudar, nós podemos mudar, é isso que o autor frisa aqui. Então, essa linha, né, de corrupção, de coisas erradas, né, principalmente, né, da incredulidade, de não confiar em Deus e não obedecer à palavra de Deus, é preciso ser interrompido. Né? Para nós refletirmos, então, né, eu coloco aqui, né, nunca compare, né, o seu filho com aqueles parentes que cometem erros. Às vezes a gente fala, nossa, nem parece que é meu filho, parece filho do fulano lá, né? Que ele faz igualzinho, principalmente citando
erros e maus costumes que o fulano faz, né? A gente não deve comparar, né? Porque isso muitas vezes vai ficar na cabeça daquela criança. Eu sou assim porque eu pareço com meu tio, com meu avô, né? Então, é por isso que eu sou assim. Mas a gente deve ensinar aquilo que é correto, que é a palavra de Deus. Se nós ensinarmos essa criança, que hoje é uma criança, né? Esse nosso filho, ele pode ser um instrumento de Deus para quebrar essa herança corrompida e incrédula e mudar até mesmo uma sociedade. Às vezes eu falava para as crianças ali, olhando para elas, eu pensava, né? Quem sabe amanhã um desses vai ser um líder da igreja, um pastor, né? Um líder da cidade, um vereador, um prefeito. E se nós ensinarmos corretamente hoje, amanhã ele vai agir diferente do que acontece hoje no contexto que nós estamos vivendo. Irmã Nelma? Isso mesmo, é verdade, né? Nós devemos pronunciar palavras boas. E eu acredito que era isso que a mãe do Josias, né, a Gedida, fazia. Você um dia vai ser um rei, mas você pode fazer diferente. Você pode servir a Deus e você pode ensinar o povo nos caminhos de Deus. E ele cresceu e decidiu, então, buscar o Senhor e fazer diferente daquilo que o avô e que o pai dele fazia. E realmente ele buscou ao Senhor de todo o coração, de uma maneira que agradou ao Senhor. O segundo ponto, né, da nossa lição, que fala de uma ação, eu inverti aí o ponto 2 e o ponto 3, tá? Para a gente poder trabalhar melhor. Então, o segundo ponto é necessário limpar a casa de Deus. Segundo Reis 23, 4 e 5 e o verso 7 também, né? Aí o texto que nós lemos aí na introdução. O templo lá em Jerusalém estava infestado, conforme o texto que nós lemos aí no segundo Reis 23, de idolatria. Tinha deuses de todo tipo, sacerdotes pagãos estavam ministrando, aquilo que nós falamos, né? Os reis anteriores foram trazendo, iam fazendo alianças e trazia os deuses e trazia os sacerdotes daquele deus pagão para ministrar e ensinar ao povo os costumes pagãos e errados. Então o templo estava infestado, né? Havia até acomodações, né, para os prostitutos cultuais. Imagina, né, a situação espiritual da nação. Então era necessário fazer realmente uma limpeza completa. E precisava fazer, além, né, dos consertos materiais, porque o templo estava abandonado. Então, era preciso fazer consertos nas rachaduras das portas, das paredes, mas era preciso antes fazer uma limpeza. Então, quando Josias manda lá o sacerdote ver e levar o dinheiro lá para as pessoas que estavam trabalhando, né, para fazer os concertos, eles descobrem que ali no templo tem algo de valor. Mas, nesse contexto de fazer a limpeza, eu gostaria de trazer para nós, qual é a situação nossa? Como que está o nosso templo?
Nós temos olhado para nós todos os dias, né? Temos avaliado como está o nosso templo. A Bíblia diz, né, lá em 2 Coríntios 3,16, que nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Você é templo do Espírito Santo? Olha aí para a pessoa que está do teu lado aí, pergunta para ela se ela é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Amém? E como que está, então, a situação desse templo aí, né, a habitação do Espírito Santo? Lá em Jerusalém, Deus não habitava mais, porque tinha tanta coisa errada e tanta sujeira, né, que Deus já não habitava mais naquela casa que havia sido consagrada para ser a casa de Deus, né? Aquilo que foi trazido e enchido o templo de Jerusalém, muitas vezes é trazido para o templo espiritual também, né? As pessoas, elas trazem, né, coisas, muitas vezes, que vão trazer prejuízo para a sua vida espiritual, mas elas fazem isso achando que não tem nada a ver. E quantas vezes você ouve a pessoa falar, mas isso aqui não tem nada a ver, o que é que tem? E daí vai acumulando sujeira, né, no seu templo espiritual. A irmã Nelma levantou a mão de novo. Corrompendo, né, com coisas, né, que não agrada a Deus, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. E muitas pessoas, às vezes, fazem aquilo sem perceber que está fazendo as coisas erradas, de forma errada, né? Igrejas também que a gente vê, igrejas diferentes que estão se levantando, né? E pessoas estão indo, frequentando e achando que é tudo maravilha, mas não é. Né? É esse entendimento que as pessoas têm que trazer para os dias de hoje, para ver que há dois caminhos, né? E às vezes as pessoas dizem, existe igreja para todo tipo de gosto, né? E às vezes aquilo que ela gosta lá, Deus não gosta, né? Mas está lá para agradar muitas vezes as pessoas. E às vezes pensa assim, em encher o templo, né, esse templo, 4 paredes aqui, de pessoas que vêm de qualquer jeito, sem mudança, sem transformação de vida, né? E aí vai acumulando sujeira, né? E é preciso então fazer uma faxina. É preciso limpar, né? Tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, que só traz prejuízo para a vida espiritual, né? Às vezes, nós colocamos ídolos no lugar de Deus. Às vezes, a gente não faz uma imagem de escultura, né? Mas nós colocamos no nosso coração coisas que tomam o lugar de Deus. Invertemos as prioridades, né? Às vezes, esses ídolos é o dinheiro, o amor ao dinheiro, e às vezes a pessoa até se sacrifica, trabalhando dia e noite para acumular, para juntar, para ter coisas, para satisfazer a sua carne e o seu ego, né? E Deus, ele vai ficando de lado em segundo plano, né? Quem sabe as pessoas ali em Jerusalém, no reino, né, elas pensavam, mas não tem problema, é só mais um deusinho que vem, né? E ele vai até ajudar, porque daí nós não vamos ter só um Deus para clamar, nós vamos ter outros, né? Quem sabe, se um estiver ocupado, o outro, né, está disponível para atender. Porque quando as pessoas elas começam a colocar outras coisas no lugar de Deus, vem também a cegueira espiritual. E elas não conseguem enxergar, né, aquilo que a palavra de Deus condena, né, e ela acha que não tem problema, né, que não tem importância. Então é preciso fazer uma faxina, uma limpeza. E é preciso também, né, limpar a casa de Deus. É necessário limpar a casa de Deus, né?
Coloquei 2 vezes aqui. É preciso voltar, então, à palavra. Quando foi feita a faxina lá, a limpeza, foi encontrado lá no templo um livro da lei de Deus. Aquele livro que foi dado, da lei de Deus que foi dado a Moisés. Então foi encontrado uma cópia desse livro lá no templo. Alguém pode dizer, estava perdido na casa de Deus, a palavra de Deus perdida na casa de Deus. Ela não estava perdida, porque era lá o lugar que ela deveria ser guardada. Mas ela estava lá esquecida. O sacerdote Ilquias, ele encontrou, então, esse livro e mandou que levasse para Josias. E quando Josias ouve a leitura, ele entende que toda a nação está pecando. Todo o povo está cometendo pecado contra Deus, porque não está cumprindo aquilo que a palavra de Deus mandava. O texto bíblico diz que ele rasga as suas vestes. O rasgar das vestes é sinal de arrependimento, de quebrantamento, é rasgar mesmo o coração. E é isso que Josias faz. Cai sobre ele assim, um profundo arrependimento de não estar cumprindo com aquilo que Deus ordenava para fazer. Então, houve esse arrependimento, ele mandou que se consultasse então a Deus. Vão, consultem a Deus, para a gente saber se realmente é isso que está acontecendo, isso que eu entendi que está escrito aqui, é o que está acontecendo e é o que Deus vai fazer. Porque ele entendeu que o juízo de Deus ia vir sobre toda a nação por causa do pecado da nação, do pecado dele como rei, do pecado de todo o povo. Então caiu esse arrependimento e esse desejo de conhecer mais a Deus. Quando nós fazemos essa limpeza, e tiramos aquilo que não agrada a Deus, nós podemos descobrir as verdades da palavra de Deus. Os nossos olhos, eles vão ser abertos, o nosso entendimento vai ser aberto para nós conhecermos mais a palavra de Deus. Então, cada dia nós precisamos voltar a olhar aquilo que a palavra está dizendo. Pois não, pastor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, professora. Só a título de contribuir também, reforçar o valor da palavra de Deus e quanto ela é uma palavra verdadeira, a veracidade das Escrituras. Em primeiro lugar, o que João Calvino ele disse certa vez é uma verdade real. Ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o homem produz os ídolos para que lhe ajudem, porque na verdade o que ele quer é o poder, que é o sucesso. Aí voltando lá atrás, nós falamos semana passada que com o pecado do Salomão, o reino se dividiu na mão do seu filho Roboão. Então, a partir de Roboão, nós temos duas nações, que é Judá e Israel. E aí, em Israel, começa a reinar um homem chamado Jeroboão, que foi a pessoa que dividiu o reino. Então, ficou com 10 tribos. Jeroboão, para não perder o poder, o que ele faz? Ele introduz a idolatria. Então, tudo é uma questão de poder. Aí ele vai dizer assim, se o povo, agora o povo vai lá no templo em Jerusalém. Se o povo for para o templo em Jerusalém, vai voltar para a casa de Davi, vai voltar para o Roboão. E eu vou perder, e ainda vou morrer, porque vou morrer como um usurpador, um conspirador, enfim. E então ele estabelece a idolatria em Israel, que é o Reino do Norte. O Reino do Norte, ele se torna idólatra desde a sua fundação, através de Jeroboão, que estabelece um bezerro de ouro em Betel e um bezerro de ouro lá em Dan, nos dois extremos da nação,
para que o povo não fosse para Jerusalém, para manter o povo na sua rédea e na ignorância, e dessa forma também manter o poder, né? O inimigo trabalha muito isso para nos manter presos, para manter o ser humano preso a ele, né? Ele começa a criar isso no coração do ser humano, né? E aí, Israel, o tempo todo foi um reino idólatra, né? Judá não, Judá tinha bons reis, que eram tementes a Deus. De vez em quando se contaminava com o norte, como é o caso que nós estamos vendo dos antepassados aí do Josias. Mas é interessante que lá no norte, no primeiro livro de Reis, capítulo 13, Deus envia o profeta, inclusive o Victor falou desse profeta recentemente aqui numa quinta-feira. Deus envia um profeta, e esse profeta lá no capítulo 13, no versículo 2, vai dizer que ele chegou lá, e era um profeta de Judá, então ele era do reino do sul, e ele foi enviado para o reino do norte, e ele chegou em Betel, no altar que estava em Betel, no bezerro de Betel, e ele ali, né, ele proferiu o seguinte, ele clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, lá no sul, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. 1 Reis 13, 2. 300 anos antes, Deus manda um profeta anônimo ir até o altar de Betel, no norte, e dizer: vai levantar um rei em Judá, o nome dele vai ser Josias. Esse rei vai queimar ossos desses profetas falsos, desses sacerdotes do Deus ídolo, nesse altar, e vai profanar esse altar. Então, na verdade, mostrando, né, o quanto a palavra de Deus ela é verdadeira. 300 anos antes, o profeta já diz o nome e de onde viria o rei que ia destruir. Então, o trabalho do Josias não foi só em Judá, ele também avançou por Israel adentro, destruindo a idolatria de Israel também. Obrigado. Está aí, né, o texto, o pastor leu, que nós citamos no começo, né, que até o nome de Josias foi profetizado, que ele faria essa reforma. E não foi somente em Judá e Jerusalém, mas alcançou também o reino do norte, e a profecia, então, se cumpriu 300 anos depois, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Por isso é importante nós sempre voltarmos, né, a olhar para a palavra de Deus. E só conseguimos enxergar, né, as verdades da palavra de Deus quando nós fazemos essa purificação e essa limpeza e tiramos aquilo que não agrada. Porque, né, nós somos a habitação do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo quem faz a gente entender, compreender a palavra de Deus, se estamos com o nosso templo sujo, cheio de coisas que desagradam a Deus, cheio de ídolos, o Espírito Santo não vai habitar aqui. E aí é impossível nós compreendermos as verdades da palavra de Deus e obedecermos, porque é Ele quem nos ensina, né? É Ele quem nos conduz a toda a verdade. Pois não, Vitor? Uma coisa que eu vejo é muito o meu exemplo na minha casa. Eu sou de uma família, como a gente pode dizer, desajustada. Então, eu sempre via minha mãe tendo vários namorados. Então, tive pelo menos 3 pais durante toda a minha adolescência. E os meus pais são separados, diferente dos meus avós, que sempre serviram ao Senhor, pelo menos pelo parte de pai. E na minha família você não vê, por parte de mãe, ninguém casado, ninguém com família, ajustada. E eu lembro que eu sempre quis quebrar com isso, porque foi algo que me afetou muito durante a minha adolescência, durante o meu crescimento. Então, eu tomei um posicionamento de quebrar com esse paradigma. E na palavra do Senhor eu encontrei justamente isso. E uma coisa que eu acho muito interessante a respeito de Josias é a questão do posicionamento dele. Ele não negocia com ninguém. Você vê, Salomão, um exímio negociador, ele negociou, com
com outros deuses, outros altares. Os outros reis que vieram antes também negociavam. Mas ele não, ele queima até o pó, ele não deixa nada. Não importa se parte do povo ia ficar chateado, não importa se alguém na casa dele ia ficar bravo com ele. Ele se posiciona apesar disso. Então eu vejo que muitas vezes a gente se posiciona, mas isso aqui tudo bem agora. Toma um posicionamento, mas passa 2, 3 meses, volta atrás. E ele não, ele tomou uma posição e ele não retrocedeu. Ele levou adiante o propósito dele, de reformar, de fazer as coisas. Então é tipo a dieta do primeiro dia do ano. Não, esse ano eu vou fazer dieta, mas passa 2 dias você já retrocede. O posicionamento dele foi real. E o compromisso que ele faz com Deus, ele também acho muito bonito. Ele faz um pacto com Deus e ele não retrocede em nada daquilo que ele fala. Então eu vejo que muito para você quebrar essas heranças, para você remover o lixo, para você fazer a reforma que precisa fazer, você tem que ter um posicionamento sério. Você tem que se posicionar e não retroceder diante daquilo que está fazendo. Não começar algo e deixar pela metade. Amém. Obrigada, Vitor, pela contribuição. E para nós refletirmos, né? Será que nós não temos abandonado a palavra de Deus? Será que nós temos obedecido integralmente, né, essa palavra? Quando nós concordamos com práticas contrárias à palavra de Deus, isso não seria jogar a palavra num canto qualquer? Quando nós concordamos, mas isso só não tem problema. Não seria nós jogarmos essa palavra? E quando nós não falamos do Evangelho para alguém que está perdido, né, sem salvação, principalmente os que são mais próximos de nós, é fácil a gente falar para uma pessoa que a gente não conhece, né, a situação dela, a gente fala, não, você precisa realmente de Jesus para você mudar e transformar e tal. Mas as pessoas que estão dentro da nossa casa, às vezes a gente não quer ofender e às vezes a gente não fala a verdade da palavra de Deus. Não, meu amigo, né, senão eu vou perder a amizade. Isso aí não seria esconder a palavra? Quem sabe nós precisamos encontrar novamente, né, essa palavra e essa autoridade, irmão Jaime, e revelar para as pessoas e mostrar para elas, né, que o juízo de Deus está próximo. Me faz lembrar que a gente vai em diversos estabelecimentos católicos com essas benditas Bíblias abertas. Me preocupa, será que nós cristãos que estamos na igreja estamos achando que isso é anormal? Porque é ídolo isso aí. Se você traz para a tua casa e está fazendo isso na tua casa, você tem um ídolo na tua casa que é a Bíblia. Parece que não. Mas na minha opinião, a Bíblia é para ser lida, para ser praticada, e não como ídolo aberto lá, como se fosse normal que a gente vê. Essa é a minha preocupação, se nas nossas casas não estejamos fazendo isso. Usando a Bíblia só como um amuleto para dar sorte, né? Abre num texto e deixa lá para trazer sorte e bênção. Exemplos de Josias ali, muitas vezes que a pessoa, ele, o rei, teve uma decisão. Depois que ele tomou a decisão, com certeza ele teve lutas para chegar a destruir, mas ele decidiu e fez, né? E eu quero testemunhar, muitas vezes a gente vê pessoas que estavam na igreja, saem por não ter uma decisão. Quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Muitas coisas a gente decide, mas esses dias teve alianças que vieram para mim fazer, eu não fiz. Hoje poderia estar até bem de vida, porque eu decidi a não fazer associação com pessoas ímpias da nossa fé. E eu decidi, e hoje estou sofrendo. Será que muitas pessoas, por querer benefícios, e continua aí, acaba não decidindo? Muitas decisões, no dia a dia, a gente vai sofrer. Financeiramente falando, e também, mas espiritualmente você está mais tranquilo. Com certeza Deus está vendo.
Será que ele vai decidir essa decisão? Não, isso é errado, porque a minha escritura fala que eu não posso fazer aliança, e eu estou fazendo. Aí, financeira bem, tudo, mas quando vê, a família cai. E Josias é um exemplo, né, de uma decisão firme até constante, mesmo que, né? Amém. E às vezes a gente fica, né, olha para a pessoa, né, e fala, não, mas ela é uma pessoa boa, ela é correta. E alguns dizem, é melhor até do que certos crentes. Só não tem Jesus, né? Então não tem nada, né? Porque sem Jesus, ele é o único caminho que leva para o céu. E a gente não fala isso para a pessoa, né? Se ela já é boa, já faz tudo certo, então está fácil agora ela receber Jesus e ser conduzida. Então nós não podemos negligenciar a palavra, deixar de falar a verdade, por medo, né, de retaliação ou de ser prejudicado. Nós não podemos esconder a verdade da palavra de Deus. E o último ponto para nós, né, irmos para a conclusão da nossa lição, é que uma reforma, ela sempre inclui uma aliança. E Josias percebeu isso na leitura da palavra de Deus. Quando ele leu, que ele descobriu que o que Deus queria que fizesse, ele tomou decisão de fazer. Convocou todo o povo, né, para ouvir a leitura do livro, compartilhou aquelas verdades que ele descobriu com todo o povo, né, e faz a renovação da aliança que havia sido feita lá, né, com Moisés. Vamos ler Êxodo 24, do 1 ao 8. Eu gostaria que alguém lesse para nós, bem alto. O Vitor acha ali, lê para nós, Vitor, bem alto. Êxodo 24, do verso 1 ao 8. O que Deus fala, né, com o povo de Israel lá no deserto, ainda logo depois que saíram do Egito. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirão o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos, e todo o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel, que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem dito faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis que o sangue do pacto que o Senhor fez conosco, a respeito de todo esse é o pacto que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas palavras. Amém. Esse era o compromisso do povo de Israel, e eles disseram: assim como está escrito, nós faremos, obedeceremos fielmente. Mas agora, na época de Josias, o povo havia se corrompido, então era preciso renovar essa aliança e esse pacto. E Josias, então, lê o livro da aliança, e o povo agora renova o pacto da aliança com Deus. Há essa reforma, né, quando acontece essa aliança. A aliança é um compromisso. Então, não existe reforma espiritual sem assumir esse compromisso. Não existe avivamento sem compromisso. Não dá para... né, a gente ora muitas vezes, né, Deus faz um avivamento. Mas não dá para Deus fazer um avivamento se não houver uma limpeza, se não houver uma volta para a palavra e se não houver essa aliança, esse compromisso. Então é preciso ter esse compromisso. Quando eu amo ao Senhor,
eu me comprometo a obedecer fielmente. O povo estava com o coração dividido, né, servindo e amando tantos deuses. Mas agora, quando acontece essa reforma, essa limpeza, essa volta para a palavra, então o povo agora assume novamente o compromisso. E aí é celebrada a Páscoa. Quantos anos fazia que não se celebrava uma Páscoa? E a Bíblia diz que aquela foi a melhor, desde a época dos juízes, aquela foi a melhor que foi celebrada. Foram feitos sacrifícios de animais, porque a aliança também exige sacrifício, exige derramamento de sangue. Continuem aqui, irmãos, deixa as crianças lá, senão você não aprende tudo. A aliança exige derramamento de sangue. E foi feita essa aliança com o povo de Israel para que eles voltassem novamente para Deus e para que Deus os recebesse novamente. Por causa desse compromisso, dessa aliança que foi feita, Deus suspendeu o castigo que Deus havia decretado. Quando você lê lá, você vê, né, que Deus havia decretado o castigo para aquela geração. Mas Deus diz, né, através da profetisa Hulda, quando ela é consultada, que o Josias manda que ela, que se consulte para saber o que a palavra estava dizendo, ela diz, é exatamente isso que vai acontecer. Mas Deus manda dizer, diga para o rei, que não vai ser agora. Que Deus, então, vai dar para ele esse tempo, para ele reinar e governar. Esse castigo vai ser adiado. E aconteceu mais para frente, então, que a nação foi levada para a Babilônia, para cumprir também a profecia que foi falada lá para Ezequias. Lembra da história de Ezequias? Que quando ele estava se convalescendo, vem os babilônicos, olha lá o reino, e Deus diz, porque você abriu as portas, um dia vai ser levado tudo lá para a Babilônia. Mas não aconteceu na época de Josias, porque ele se arrependeu, fez um concerto, se voltou para o Senhor, fez essa renovação da aliança. A aliança foi renovada conosco lá na cruz do Calvário. Nós somos povo escolhido de Deus, Ele nos comprou com sangue, e Ele fez essa aliança com o sangue de Jesus lá na cruz. E às vezes nós quebramos essa aliança. Quantas vezes nós quebramos? Quando nós voltamos a pecar, quando nós esquecemos da palavra de Deus, não valorizamos a palavra de Deus, nós estamos quebrando a aliança. E é preciso renovar essa aliança. E nós precisamos dessa renovação todos os dias. Todos os dias precisamos examinar como está a nossa vida, como está o nosso templo. Todos os dias precisamos voltar para a palavra e todos os dias precisamos também renovar essa aliança. Como está a sua aliança com o Senhor? Hoje é tempo para renovar. Então, a reforma promovida por Josias, naquela época difícil, que o povo estava se misturando com as práticas pagãs, ela foi necessária e urgente, porque Deus sempre quer purificar o seu povo, e Ele usa os seus instrumentos. Ele usou a vida desse jovem, ainda que se dispôs, ainda criança se dispôs a servir ao Senhor, a mexer lá no ninho da idolatria, a se levantar contra aquelas coisas erradas. Tinha muitas autoridades lá, e ele era só uma criança. Embora sendo rei, era só uma criança, mas ele se dispôs a fazer. Então, nós temos que orar para que Deus continue levantando pessoas na nossa época, porque a nossa época não é diferente da época de Josias, não. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos levantar contra todo tipo de pecado, de idolatria, tudo aquilo que traz prejuízo ao povo de Deus. Nós podemos nos levantar e nos posicionar, assim como Josias fez, podemos fazer também. Amém?
Que Deus abençoe tua vida, que Ele abençoe as nossas vidas e possamos nos deixar usar nas suas mãos.